Mas tu contou, né, dessa questão assim da decisão de escolher o PHP. E essa é uma história assim que eu acho muito legal, porque ali em 99 a gente tinha o provedor de acesso da Univates em parceria com a BWNet, que era de onde eu vim, a gente tinha desde 97. E aí a gente começou a cada vez mais trabalhar com mais softwares livres dentro do que era o CPD, eu e o Fábio Vibelin. CPD é uma palavra Uma boa de se palavra ouvir, antiga, né? né? O Centro de Processamento de Dados. Da Univates, para quem não conhece, é a universidade da nossa região aqui. Isso, hoje a Universidade do Vale do Taquari, na época, estava justamente passando por uma transição para virar um centro universitário. Era faculdade, foi para centro universitário, Isso. depois para universidade. E continua até hoje, acredito, era uma faculdade, um grupo de faculdades comunitárias, depois virou um centro universitário comunitário, hoje é uma universidade comunitária também, e todos os recursos, hoje até está um pouco mais diversificado, mas na época todos os recursos vinham dos pagamentos das mensalidades dos alunos, mensalidades e matrículas. E não existia assim, quando foi para centro universitário, a gente tinha um pouco mais de 1.000 alunos na Univates. E a gente estava vendo que estava tendo um crescimento muito rápido e a gente precisava ter sistemas que atendessem isso, né? A gente tinha um sistema acadêmico que era um sistema desktop, basicamente, com Access e VBA. Que travava toda hora. Travava e aí a base de dados estava grande demais, o Access nunca foi feito para esse tipo de coisa, né? E aí a cada vez que travava tinha que restaurar do backup, o backup era muito grande, dava problema na hora de restaurar backup, era uma ginástica que a gente tinha que fazer, então aquilo precisava ser mudado. Existiam opções comerciais já para gestão acadêmica, só que eram absurdamente caras porque a Univates podia pagar. E aí, conversando... Sistemas prontos, né? Sistemas prontos. Aí, conversando com o Fábio Vibelin e o Maurício, que era um dos caras que tinha criado aquele sistema em Access, a gente assim, a gente consegue desenvolver um novo, do zero. Aí eu acho que tinha um pouco de juventude, loucura e audácia naquilo tudo, né? A gente disse que sim e a gente estava muito envolvido na questão do software livre. Eu lembro que até naquela época a gente usava o Solaris numa máquina da Sun e o FreeBSD no provedor de acesso. E depois a gente acabou migrando para o Red Hat, depois foi para o Slackware, mas a gente já estava usando o Linux, então de 97 a 99 a gente foi conhecendo mais, cada vez essa coisa assim das possibilidades de trabalhar com software livre, mas eu acho que a grande questão da adoção mesmo aconteceu ali em 99, porque a gente queria provar para a Univates que era possível. Então teve algumas coisas que aconteceram ali. Pablo, tu sabe que eu falo demais, então daqui a pouco se tu precisar me cortar em alguma coisa para perguntar alguma coisa, pergunta, tá? Eu não quero te cortar para não perder o fio da meada, que tá muito legal o fio da meada. Então, aí eu acho assim que foi uma confluência de fatores assim muito legais, porque o pró-reitor administrativo era o Eloni Salvi. E o Eloni Salvi, apesar de ele dizer que ele não era um cara técnico, ele tinha uma curiosidade técnica muito grande. E ele já trabalhava com o Unix e ele achava o Unix um sistema muito estável, tal. Então, quando a gente foi falar para ele de desenvolver um sistema cujo sistema operacional seria o Linux e a gente usaria a base de desenvolvimento toda em softwares livres, ele ficou feliz com a questão de ser Unix e ele sabia que o Linux era um filho do Unix. Ele acreditava na estabilidade do ecossistema, né? Exatamente. E ele teve uma coisa que eu acho que foi um grande virador de chave ali. Eu acho que nesse ponto ele foi realmente um visionário. Porque ele falou assim, César, Fábio, é o seguinte, concordo com o desenvolvimento, a gente vai apresentar isso para a reitoria, eu preciso que vocês montem uma apresentação e aí o que eu quero a interface disso vai ser um navegador web. A gente já tinha o provedor de acesso naquela época, então a gente já tinha uma intranet na Univates que já era
de experiência com desenvolvimento web, mesmo que não numa escala grande. Mas não numa escala grande, mas a gente já tinha a página da Univates, já tinha uma série de coisas ali que a gente já tinha experiência com isso. Aí o Eloni falou assim, não, a interface disso vai ter que ser interface web. Aí... Em 99 foi visionário, Foi né? visionário, eu acho que ele foi visionário. Normal pensar assim, mas naquela época não era. Hoje não se pensa diferente, né? Mas na época a gente estava no... O desktop era o default, né? Era o default. E aí eu preparei uma apresentação para a Univates, só que como eu vinha de muitos anos trabalhando em São Paulo, viajando bastante, eu tinha muitas milhas de companhias aéreas. E aí eu fiz a apresentação para a Univates, mas eu já coloquei na apresentação uma viagem de prospecção, onde a gente se programou para ir na primeira Linux World Conference and Expo, em San José, na Califórnia. Aquela foi a primeira? Aquela foi a primeira. Tinha tido uma pequena de teste assim, mas nem tinha esse nome, se eu não me engano, já nem lembro mais. Mas aquela sim foi oficialmente a primeira. E aí eu propus para a Univates então, eu tinha milhas, né? Mas fiz assim uma venda interessante, foi assim, ó, eu pago a passagem minha e do Fábio Vibelin, pago os hotéis e vocês pagam um carro, o carro, porque para a gente se locomover na Califórnia precisa de carro. A Univates topou, porque em termos de valores, assim, o aluguel do carro era muito menos do que eu estava pagando das viagens, aí fomos eu e o Fábio Vibelin. E a gente já conhecia um pouco do que era o ecossistema do software livre no meio acadêmico, fora do Brasil. De listas de discussão e tudo mais, mas a gente queria mostrar um pacote bonito para a Univates. Então a gente foi para a Linux World já indo prospectar e ter assim declarações assim e documentos do que faziam as grandes universidades. Então a gente já sabia que o MIT tinha a figura do Richard Stallman, tinha a Universidade da Califórnia em Berkeley, porque a Universidade da Califórnia em Berkeley tinha as distribuições BSD, contribuíam muito para o ecossistema de software livre. A Universidade de Washington tinha o editor VI e uma série de outras coisas também. E assim, várias universidades, a Universidade da Carolina do Norte, a gente foi listando tudo que a gente via. A gente olhava os crachás das pessoas e a gente ia perguntar o que eles faziam, o que eles usavam, por que eles estavam no evento, e a gente foi anotando tudo aquilo. E aí trouxemos para a Univates assim, o dossiê. O que a gente queria fazer, que era um ERP acadêmico, ninguém tinha feito. Mas todas elas usavam software livre. Então essa foi uma coisa. Resolvia algum problema. Resolvia algum problema. Então a gente não especificou para a Univates quais os problemas que resolviam. A gente estava... As universidades criam software usando... Isso, estamos juntos com as grandes. No Brasil ninguém faz, mas em termos de pioneirismo a gente está junto com as grandes, não estamos sozinhos. E aí junto com isso também... Não era uma mentira. Não era uma mentira. E aí junto com isso também calhou de a gente assistir uma apresentação, porque eu e o Fábio nós nos dividíamos nas apresentações, mas tinha uma apresentação que era desenvolvendo aplicações web com PHP. Quem estava apresentando era o Rasmus Lerdorf, que era o criador da linguagem PHP. E poxa, atendia a encomenda, né, do Eloni, a aplicação web. A gente foi assistir a apresentação. Eu tinha comprado um saudoso... O título chamou a atenção. O título chamou a atenção. A gente nem sabia, Rasmus Lerdorf, a gente nem sabia que era ele que tinha criado a linguagem. Mas aí ele mostrou, a partir de uma base de dados em MySQL, como é que ele criou... Basicamente foi um CRUD, né? Pareceu fácil, né? Pareceu fácil. E aí eu tinha acabado de comprar um computador Vaio. Tinha uma amiga minha que trabalhava na Storm Linux, que depois virou Stormix, depois foi comprada pela Caldeira e aí acabou morrendo, a Shelly Ryan. E aí eu levei o meu computador Vaio para o stand dela e falei assim, pede para instalar para mim que eu vou começar a trabalhar com esse Linux de vocês aí. Aí eles instalaram numa tarde, à noite eu e o Fábio levamos o computador, a gente estava hospedado num Motel Six. E aí a gente ficou ali com o computador brincando e a gente reproduzindo basicamente aquilo que o Rasmus tinha falado na palestra dele, né? E foi fácil. Claro que desse pequeno teste de conceito até desenvolver um ERP acadêmico completo
Demorou bastante tempo, mas serviu, funcionou porque a gente queria. Quando uma prova de conceito inicial funciona, a gente já fica animado, né? A gente sabe que tem um caminho a trilhar, mas... Exato, exatamente.